O Evangelho segundo Marcos. Capítulo 6. Tendo Jesus partido dali, foi para sua terra e os seus discípulos o acompanharam. Chegando o sábado, passou a ensinar na sinagoga, e muitos, ouvindo, se maravilhavam, dizendo: "De onde vem a este essas coisas? Que sabedoria é esta que lhe foi dada? E como se fazem tais maravilhas por suas mãos? Não é este o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago, José, Judas e Simão? E não vivem aqui entre nós as suas irmãs?" E se escandalizavam-se nele. Jesus, porém, lhes disse: "Não há profeta sem honra, senão na sua terra, entre os seus parentes e na sua casa." Não pôde fazer ali nenhum milagre, senão curar uns poucos enfermos, impondo-lhes as mãos. Admirou-se da incredulidade deles. Contudo, percorria as aldeias circunvizinhas a ensinar. Chamou Jesus os 12 e passou a enviá-los de 2 a 2, dando-lhes autoridade sobre os espíritos imundos. Ordenou-lhes que nada levassem para o caminho, exceto um bordão, nem pão, nem alforge, nem dinheiro, que fossem calçados de sandálias e não usassem 2 túnicas. E recomendou-lhes: "Quando entrardes em alguma casa, permanecei aí até vos retirardes do lugar. Se em algum lugar não vos receberem nem vos ouvirem, ao sairdes dali, sacudi o pó dos pés em testemunho contra eles." Então, saindo eles, pregavam ao povo que se arrependesse. Expeliam muitos demônios e curavam numerosos enfermos, ungindo-os com óleo. Chegou isso aos ouvidos do rei Herodes, porque o nome de Jesus já se tornara notório. E alguns diziam: "João Batista ressuscitou dentre os mortos, e por isso nele operam forças miraculosas." Outros diziam: "É Elias." Ainda outros: "É profeta como um dos profetas." Herodes, porém, ouvindo isso, disse: "É João, a quem eu mandei decapitar, que ressurgiu." Porque o mesmo Herodes, por causa de Herodias, mulher de seu irmão Filipe, porquanto Herodes se casara com ela, mandara prender a João e atá-lo no cárcere. Pois João lhe dizia: "Não te é lícito possuir a mulher de teu irmão." E Herodias o odiava, querendo matá-lo, e não podia. Porque Herodes temia a João, sabendo que era homem justo e santo, e o tinha em segurança. E quando o ouvia, ficava perplexo, escutando-o de boa mente. E chegando um dia favorável, em que Herodes, no seu aniversário natalício, dera um banquete aos seus dignatários, aos oficiais militares e aos principais da Galileia, entrou a filha de Herodias e, dançando, agradou a Herodes e aos seus convivas. Então disse o rei à jovem: "Pede-me o que quiseres e eu te darei." E jurou-lhe: "Se pedires mesmo que seja metade do meu reino, eu te darei." Saindo ela, perguntou à sua mãe: "Que pedirei?" Esta respondeu: "A cabeça de João Batista." No mesmo instante, voltando apressadamente para junto do rei, disse: "Quero que, sem demora, me des num prato a cabeça de João Batista." Entristeceu-se profundamente o rei, mas por causa do juramento e dos que estavam com ele à mesa, não lhe a quis negar. E enviando logo o executor, mandou que lhe trouxessem a cabeça de João. Ele foi e o decapitou no cárcere, e trazendo a cabeça num prato, a entregou à jovem, e esta por sua vez à sua mãe. Os discípulos de João, logo que souberam disto, vieram, levaram-lhe o corpo e o depositaram no túmulo. Voltaram. O segundo livro de Samuel. Capítulo 15. Depois disso, Absalão mandou preparar para si um carro com cavalos e 50 homens para correrem na sua frente. Ele se levantava cedo e ficava no portão da cidade, onde a estrada terminava.
Quando uma pessoa chegava ali com algum caso para o rei Davi resolver, Absalão a chamava e perguntava de onde era. E quando a pessoa respondia: Senhor, eu sou de tal tribo de Israel, Absalão dizia: olhe, a lei está do seu lado, mas não há um representante do rei para ouvir o seu caso. Absalão também dizia: se eu fosse o juiz aqui, então qualquer pessoa que tivesse uma questão ou um pedido poderia me procurar e eu faria justiça. E quando alguém chegava perto de Absalão para se curvar diante dele, ele o segurava, abraçava e beijava. Absalão fazia isso com todos os israelitas que iam pedir ao rei Davi que fizesse justiça. E assim ele conquistava o coração do povo de Israel. Quatro anos depois, Absalão disse ao rei Davi: deixe-me ir à cidade de Hebrom para pagar uma promessa que fiz a Deus, o Senhor. Enquanto estava morando em Gessur, na Síria, eu prometi que se o Senhor me trouxesse de volta a Jerusalém, eu o adoraria em Hebrom. Vá em paz. Aí Absalão foi a Hebrom. Mas enviou mensageiros a todas as tribos de Israel para dizerem o seguinte: quando vocês ouvirem o toque de cornetas, digam: Absalão se tornou rei em Hebrom. Duzentos homens saíram de Jerusalém com Absalão como convidados. Eles não sabiam nada daquele plano e foram com toda a boa fé. Enquanto estava oferecendo sacrifícios, Absalão também mandou chamar Aitofel, da cidade de Gilo. Aitofel era um dos conselheiros de Davi. Assim a revolta contra o rei ficou mais forte e os seguidores de Absalão aumentaram. Então veio um mensageiro e contou a Davi que os israelitas haviam passado para o lado de Absalão. Aí Davi disse a todos os seus oficiais que estavam com ele em Jerusalém: se queremos escapar de Absalão, temos de fugir logo. Vamos depressa, senão ele vai nos alcançar aqui, vai nos vencer e matar todos os que estiverem na cidade. Sim, nós, os seus servidores, estamos prontos para fazer tudo o que o senhor disser. Aí o rei saiu, acompanhado por toda a sua família e pelos seus funcionários. Deixou somente 10 concubinas para cuidarem do palácio. Quando o rei e todo o seu povo estavam saindo da cidade, pararam na última casa. Todos os funcionários ficaram de pé diante do rei, enquanto os queretitas e os peletitas desfilaram em frente dele. Os 600 soldados que o haviam seguido desde a cidade de Gate também passaram diante dele. Então Davi disse a Itaí, o líder deles: por que é que você está indo com a gente? Volte e fique com o novo rei. Você é um estrangeiro, um refugiado que está longe da sua pátria. Você só viveu aqui pouco tempo. Então, por que eu faria você seguir comigo? Eu não sei para onde vou. Volte e leve os seus companheiros. E que o amor e a fidelidade do Senhor estejam com você. Ó rei, eu juro em nome do Senhor, o Deus vivo, que irei sempre com o Senhor aonde quer que for, ainda que eu morra por causa disso. Muito bem.
Então passe adiante. Itaí foi em frente, com todos os seus homens e os seus dependentes. Enquanto os seguidores de Davi saíam, o povo chorava alto. O rei atravessou o riacho de Cedron e todos os seus homens também, e foram na direção do deserto. Zadok, o sacerdote, estava com eles, e também os levitas, carregando a arca sagrada da aliança. Os levitas colocaram a arca no chão até que todo o povo acabou de sair da cidade. Abiatar também estava ali. Então o rei disse a Zadok: leve a arca da aliança de volta para a cidade. Se o Senhor está satisfeito comigo, um dia ele me deixará voltar para ver a arca e a casa onde ela fica. Mas se ele não está satisfeito, que faça comigo o que quiser. E Davi continuou a falar com Zadok: olhe, leve seu filho Aimás e também Jonatas, filho de Abiatar, e volte em paz para a cidade. Enquanto isso, eu vou ficar esperando nos caminhos do deserto até receber notícias de vocês. Então Zadok e Abiatar levaram a arca de volta para Jerusalém e ficaram lá. Davi subiu o Monte das Oliveiras, chorando. Ele estava descalço e havia coberto a cabeça em sinal de tristeza. Todos os que o seguiam cobriram a cabeça e também choravam. Quando contaram a Davi que Aitofel havia passado para o lado de Absalão, ele disse: Senhor Deus, faze com que os conselhos de Aitofel atrapalhem os planos de Absalão. Quando Davi chegou ao alto do monte, onde havia um lugar de adoração, o seu fiel amigo Uzai, da família dos Arquitas, foi encontrar-se com ele ali. Uzai estava com as roupas rasgadas e tinha posto terra na cabeça em sinal de tristeza. Davi lhe disse: Não venha comigo, pois isso não me ajudará. Mas você poderá me ajudar, fazendo com que os conselhos de Aitofel fiquem sem efeito. Quando voltar à cidade, diga a Absalão: Ó rei, eu agora vou servir o Senhor como servia o seu pai. Os sacerdotes Zadok e Abiatar vão estar lá, e você contará a eles tudo o que ouvir no palácio do rei. Os filhos deles, Aimás e Jonatas, vão estar lá também, e você poderá me mandar por eles todas as informações que conseguir. Então Uzai, o amigo de Davi, foi e chegou à cidade justamente quando Absalão estava chegando lá. Daniel, capítulo 9. Dario, filho de Xerxes, do país da Média, era rei da Babilônia. No primeiro ano do seu reinado, eu estava estudando os livros sagrados e pensando nos 70 anos que Jerusalém ficaria arrasada, de acordo com o que o Senhor Deus tinha dito ao profeta Jeremias. Em sinal de tristeza, eu vesti uma roupa feita de pano grosseiro, sentei-me sobre cinzas, deixei de comer e orei com fervor ao Senhor Deus,
fazendo-lhe pedidos e súplicas. Orei ao Senhor, meu Deus, e fiz a seguinte confissão: Senhor Deus, Tu és grande e poderoso. Tu guardas a aliança que fizeste com os que te amam e obedecem os teus mandamentos, e sempre lhes dás provas do teu amor. Nós temos cometido pecados e maldades, fizemos coisas más e nos revoltamos contra ti. Desobedecemos às tuas leis e aos teus mandamentos. Não demos atenção aos teus servos, os profetas, que falaram em teu nome aos nossos reis, aos nossos líderes, aos nossos antepassados, sim, a todo o povo de Israel. Tu, ó Senhor, és sempre justo. Mas agora sentimos vergonha, nós, o teu povo, tanto os que vivem na Judéia e em Jerusalém, como os que tu espalhaste pelos países de perto e de longe. Tu fizeste isso porque eles se revoltaram contra ti. Os nossos reis, os nossos líderes, os nossos antepassados, todos nós temos pecado contra ti, ó Senhor, e por isso estamos envergonhados. Mas tu és misericordioso e estás pronto para nos perdoar, mesmo quando nos revoltamos contra ti. Desobedecemos a tua ordem, ó Senhor, nosso Deus, e não seguimos as leis que nos deste por meio dos teus servos, os profetas. Todo o povo de Israel quebrou os teus mandamentos e não obedeceu às tuas ordens. Pecamos contra ti e por isso fizeste cair sobre nós as maldições e as desgraças que estão escritas na lei de Moisés, servo de Deus. Tu cumpriste as ameaças que fizeste contra nós e contra os nossos líderes, e nos castigaste duramente. Nunca, em lugar nenhum, houve uma desgraça tão grande como a que caiu sobre Jerusalém. E isso aconteceu de acordo com o que está escrito na lei de Moisés. Mas mesmo assim, nós não temos abandonado os nossos pecados, nem temos nos esforçado para seguir a tua verdade. Não fizemos nada para agradar ao Senhor, nosso Deus. Portanto, tu, ó Senhor, preparaste esse castigo e o fizeste cair sobre nós. Tu és o Senhor, nosso Deus. Tu és justo em tudo o que fazes. E nós não temos dado atenção às tuas ordens. Ó Senhor, nosso Deus, tu mostraste o teu grande poder quando tiraste o teu povo do Egito, e a fama que ganhaste com isso continua até hoje. Mas nós temos pecado e feito o mal. Ó Senhor, tu és misericordioso. Portanto, não continues irado e furioso com Jerusalém, que é a tua cidade e o teu monte santo. Por causa dos nossos pecados e dos pecados dos nossos antepassados, os povos de todos os países vizinhos zombam de Jerusalém e do teu povo. Ó nosso Deus, ouve a minha oração. Atende a súplica deste teu servo, para que todos saibam que tu,
Senhor, és Deus. Derrama as tuas bênçãos sobre o teu templo, que agora está abandonado. Ouve, ó meu Deus, e atende à minha oração. Abre os olhos, vê a nossa desgraça e olha para a tua cidade. Fazemos os nossos pedidos por causa da tua grande compaixão e não porque sejamos bons e honestos. Ouve, ó Senhor, perdoa-nos, Senhor, atende-nos, Senhor, e vem ajudar-nos. Para que todos saibam que Tu és Deus, não demores em nos socorrer, ó meu Deus, pois nós somos o Teu povo e Jerusalém é a Tua cidade. Eu continuarei a orar e a confessar os meus pecados e também os do meu povo e a fazer ao Senhor, meu Deus, as minhas súplicas em favor do seu Monte Santo. Ainda estava orando quando Gabriel, o mesmo anjo que eu já tinha visto na visão, veio voando rapidamente e parou perto de mim. Eram 3 horas, a hora do sacrifício da tarde. Ele disse: Daniel, eu vim explicar o que quer dizer a visão. Logo que você começou a orar, Deus atendeu o seu pedido. Deus o ama muito e por isso me mandou explicar a visão a você. Portanto, preste atenção e procure entender o que vou dizer. Daniel, o castigo do seu povo e da sua santa cidade vai durar 70 anos vezes 7, até que termine a revolta e o pecado acabe. Então, o seu povo vai conseguir o perdão dos seus pecados e a justiça eterna de Deus será feita. A visão e a profecia serão cumpridas e o santo templo será inaugurado de novo. Preste atenção, Daniel, e compreenda. Depois de ser dada a ordem para reconstruir Jerusalém, 7 anos vezes 7 vão passar até que chegue o líder escolhido por Deus. As novas ruas e muralhas de Jerusalém durarão 62 anos vezes 7, mas será um tempo de muito sofrimento. No fim desse tempo, o líder escolhido por Deus será morto injustamente. Chegará um rei com o seu exército e destruirá a cidade e o templo. O fim virá como uma enchente, trazendo a guerra e as destruições que Deus resolveu mandar. Esse rei fará com muitos povos um acordo que durará 7 anos. Mas, quando passar metade desse tempo, ele acabará com os sacrifícios de animais e as ofertas de cereais no templo. O grande terror será colocado no lugar mais alto do templo e ali ficará até que aquele que fez isso seja destruído, conforme Deus resolveu.